Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E hoje eu vou apresentar um programa no que diz respeito às travas do tempo. E caso os senhores gostem desse artigo, por favor, não se esqueçam de clicar naquele breguetinho do gostei para auxiliar o nosso canal. Bom, então vamos dar início ao nosso programa de hoje. Durante todo aquele processo do Projeto Filadélfia, houve uma série de desenvolvimentos, uma série de descobertas. E eu vou comentar exatamente a respeito de uma delas, que é a referência do tempo zero. Bom, a referência do tempo zero é um sistema que simplesmente fecha com o campo da Terra, a estrutura do campo magnético da Terra e também com a sua ressonância de massa, através de um sistema muito engenhoso projetado pelo senhor Nikola Tesla. No navio Eldridge foram utilizados circuitos especiais de sincronização, para se ter certeza que os dois geradores estariam em absoluta sincronia. Caso contrário, não funcionariam. Um sistema especial de geração que foi construído com um outro estranho dispositivo, como eu já falei, herdado diretamente do senhor Nikola Tesla, que era o gerador de referência de tempo zero. Então, é um gerador que cria uma referência de tempo zero, que pode ser aplicado a qualquer objeto. Bom, chaves do tempo. Eu vou fazer uma leitura aqui neste artigo e vou mesclar dois artigos escritos por pessoas diferentes, porém se baseando no mesmo evento. E este evento é a palestra do senhor Al Bielek na Conferência da MUFON em 13 de janeiro de 1990. Bom, dando continuidade. Chaves de tempo. Quando o navio Eldridge, ou quanto ao navio Eldridge, ele voltou ao seu ponto de referência devido a ter um gerador de tempo zero, a referência do sistema que o trouxe de volta. Isso significa que o Eldridge deu um salto de 40 anos, de 1943 para 1983, e voltou ao seu ponto em 1943 devido a este gerador de tempo zero, desenvolvido pelo senhor Nikola Tesla. Bom, os seres humanos nascem e, ao tempo da concepção, com as suas próprias chaves de tempo. Nós não moramos em um universo com 3 dimensões, nós moramos com um universo com 5 dimensões. A quarta e a quinta dimensão são o tempo. Esse primeiro trecho que eu li agora é com relação ao resumo feito pelo senhor Rick Anderson, num texto publicado no site Nova Era. Em seguida, eu vou fazer a leitura de um texto que foi publicado pelo senhor Eustáquio A. Petronas e publicado na USP. Bom, todas as vezes que eu me referir ao primeiro resumo, é o do senhor Rick Anderson, e o segundo resumo, do senhor Eustáquio A. Petronas. Bom, então, no segundo resumo, o problema parece muito simples em teoria, mas é muito complicado na prática, no que diz respeito às trancas do tempo. Novamente, então, segundo o senhor Poltronas, Patonas, desculpe, tá? Ou vou chamar de senhor Eustáquio. Bom, todo indivíduo que nasce neste planeta, a partir do momento da sua concepção, tem o que podemos chamar de travas no tempo. A alma está presa a um ponto no correr do tempo,
relativa ao seu momento de concepção, e assim, tudo flui numa velocidade normal na função tempo, principalmente na quarta dimensão. Quando o indivíduo acorda, o faz na hora certa, com a certeza de que todos e tudo continuam iguais e que não escorregou para uma nova realidade durante a noite. Está trancado num período de tempo. Essas trancas permanecem por toda a vida de uma pessoa. Ao morrer, elas desaparecem e o indivíduo fica livre, por assim dizer, para ir aonde quiser no tempo. Ele pode reencarnar em qualquer época, anterior ou posterior àquela em que ele estava na última encarnação. Bom, a quarta e a quinta dimensões. Feita então no primeiro resumo, que é o do senhor Rick Anderson. Ele disse: o conceito da quinta dimensão apareceu em 1931, em um livro de P.D. Ouspensky, ou Ouspensky, não sei exatamente a pronúncia. E o nome do livro era Tertium Organum, um novo modelo do universo. E ele falava de 5 dimensões em nossa realidade. Ele chama a quarta de tempo e nunca veio dar um nome à quinta dimensão. Porém, o senhor von Neumann percebeu, como é sabido hoje por alguns físicos, que a quinta dimensão também é do tempo. Ele é um rotator, é um vetor que gira em volta de um primeiro vetor primário, que indica o fluxo e a direção do tempo. O fluxo é imaterial. Podemos dizer que ele está se movendo para frente no tempo, e isso devido ao seu aspecto e à nossa referência. Nós não sentimos o tempo, mas ele flui. Há uma razão razoavelmente estável. E o outro este outro vetor, girando à sua volta. Contudo, a cada pessoa, no tempo da sua concepção, é dado um conjunto de chaves para que o ponto no tempo ao qual aquele indivíduo está ligado pela concepção, de forma que aquele indivíduo flui com o tempo e ele nasce e vive uma vida que está ligada a cada coisa em volta dele. Assim é normalmente. No caso do experimento com o Eldridge, a potência dos transmissores era tão gigantesca que rompeu esta referência temporal daqueles indivíduos que estavam diretamente expostos aos campos. Ou seja, os que estavam sobre o convés, eles perderam a sua referência temporal e viajaram no tempo. A Marinha jamais admitirá que este experimento, em Filadélfia, aconteceu. Bom, equação de tempo, no segundo resumo, que é o do senhor Eustáquio. Outro matemático pouco conhecido, mas muito importante no projeto, formou-se, não se sabe aonde, mas foi professor em MIT, que é Massachusetts Institute of Technology, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele trabalhou como assistente de professor de matemática até 1955, quando se tornou, então, catedrático, cargo que ocupou até a sua morte em 1976. Contribuiu com muitos livros sobre matemática, mas o seu trabalho mais importante foi as equações do tempo, intrincados meios matemáticos para desenvolver um sistema envolvendo o tempo e a sua relação com o nosso universo, algo pouco conhecido ou apreciado pelos leigos. Nós vivemos
nós não vivemos no universo tridimensional, mas sim com 5 dimensões. A importância deste fato não pode ser suficientemente enfatizada. Em 1931, um matemático russo de nome P.D. Ouspensky escreveu um livro chamado Tertium Organum, um novo modelo do universo, no qual afirma a mesma coisa. Vivemos em um universo de 5 dimensões. A quarta dimensão, conforme afirmou o Sr. Einstein, é o tempo. Ouspensky não foi nada claro com respeito à quinta dimensão, o que não foi o caso do nosso cavalheiro das equações do tempo, que foi bastante enfático sobre a sua importância e descreveu o tempo como um vetor bidimensional. Um vetor linear, que é a quarta dimensão, e a quinta dimensão, um vetor rotativo ou cone de hélice, na dimensão linear, sem considerarmos o tempo como uma função linear. Bom, para nós, o tempo é linear, fluindo continuamente e tudo mais com ele. De outro modo, as coisas estariam aparecendo e desaparecendo dentro do nosso contínuo. Isto tornou-se muito importante para a função que estávamos tentando desenvolver no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, uma estrutura de 5 dimensões. Bom, vamos falar agora do termo dimensões do espaço-tempo, segundo o segundo resumo, que é o do senhor Eustáquio. Ele diz o seguinte, comentando o que foi exposto pelo Sr. Bielek na conferência da MUFON em 13 de janeiro de 1990. O livro Como Explorar Dimensões Superiores no Espaço e no Tempo, de T.B. Paulick, de 1989, oferece alguns aspectos teóricos importantes. Nele, Paulick falou do touro do tempo, ou círculo do tempo. Baseado nessa teoria, é possível começar a entender o que aconteceu. Isto é, se você tiver uma boa cabeça matemática para visualizar. E quando me refiro ao que aconteceu, me refiro ao projeto Filadélfia. Bom, Einstein afirmou que em nosso universo não existe uma linha reta. Ele disse o seguinte, se começarmos de um ponto, não importa a direção para onde nós levemos esse ponto, e mirar num ponto adiante em linha reta, acabaremos formando um círculo e seremos atingidos nas costas. O mesmo se aplica ao tempo. Um circuito fechado, o qual chamamos de touro do tempo, ou círculo do tempo, que é uma representação matemática de uma estrutura de dimensões imensas. No centro dessa rosca, ou desse touro, ou desse círculo, o tempo flui com um coeficiente linear, mas também flui em espiral em torno da periferia, falando matematicamente. Se uma pessoa se afastar do centro em direção à borda exterior, encontrar-se-á em uma realidade alternada. Ao progredir ao longo desta borda, o indivíduo entrará em realidades alternadas paralelas a dele. Bom, vamos falar agora com relação ao teste do Eldridge, que foi realizada na data de 12 de agosto de 1943. A Marinha respondeu ao Sr. von Neumann, quando esse estava tomando conta do projeto, após a renúncia do Sr. Nikola Tesla, com respeito ao projeto Filadélfia, e disse a ele, você tem uma data limite, e esta data é dia 12 de agosto de 1943. Ou você faz o teste até lá, ou esqueça.
Como nós veremos mais adiante, esta é uma data muito importante. Eles não lhe deram uma razão para esta data, porém, finalmente, ele descobriu, através da cadeia de comandos, que ela viera do CNO, ou seja, do Chief Chefe de Operações Navais, ou Chief of Naval Operations, que ele achou de algo peculiar. Qual é o significado do dia 12 de agosto? A importância desta data só se tornou clara em 1988. É um fato estabelecido que o ser humano tem 3 biorritmos: físico, com um ciclo de 23 dias, emocional, com um ciclo de 28 dias, e intelectual, com um ciclo de 33 dias. A Terra, porém, possui 4 biorritmos. A sua descoberta inicial conseguiu fundos governamentais para desenvolver seus estudos. Verificou-se assim que a Terra tem 4 biorritmos e que eles têm um momento de pico, sempre na mesma data, ou seja, 12 de agosto de 1943, de 1963, de 1983, em qualquer direção, ao passado ou ao futuro, ad infinito. O dia pode variar com uma aproximação de 24 horas. E aí estava a sincronização entre os dois experimentos, que geraram energia suficiente para causar a interligação. Quais são esses dois experimentos? O primeiro é o projeto Filadélfia. O segundo é o projeto Arco-Íris. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto Arco-Íris. Em 1953, foi liberado um novo sistema para a Marinha com o computador com total correção de fatores. Mas eles conduziram um outro teste num navio diferente. Eu me refiro ao teste do projeto Filadélfia, que deu, no primeiro momento, errado. Mas eles conduziram outro teste com um navio diferente, uma tripulação diferente, com total sucesso, sem nenhum efeito colateral. E a Marinha ficou exultante. Eles imediatamente classificaram este projeto e desistiram do nome Projeto Arco-Íris ou Projeto Rainbow e reclassificaram como Projeto Fênix. Há outro elemento envolvido nisto. Se o experimento Filadélfia não tivesse sido conduzido em exatamente 12 de agosto, se ele tivesse acontecido no dia 10 ou no dia 14, ou se fosse em julho, consideravelmente mais cedo, ou tivesse sido adiado, digamos para setembro, nós nunca teríamos ficado presos no projeto Fênix. Por quê? Há um ponto fundamental envolvido aqui. Não são somente os homens que possuem biocampos, ou como eu comentei acima, biorritmos. Isso é muito bem documentado hoje. Eles começam no nascimento, mas a Terra possui o seu próprio conjunto de biocampos, ou biorritmos. Isso foi descoberto bem recentemente, aproximadamente uma década atrás. E quando o Sr. Bielek se refere a uma década atrás, ele se refere à década de 1980. 4 deles, eles atingem um pico aproximado, desculpem, são 4 biocampos, e eles atingem um pico máximo a cada 20 anos. Adivinhem qual dia? É claro, 12 de agosto de 1943, 12 de agosto de 63, 83, e assim para frente. E vocês podem tanto ir para trás como para frente, sempre de 20 em 20 anos. Isso cria um conjunto de condições muito estranhas no planeta Terra, onde há um pico de energia, e um pico de energias magnéticas e a capacidade de acoplamento. E foi isso que aconteceu devido à combinação dos dois experimentos.
em 12 de agosto de 1943, a subida máxima dos biocampos da Terra neste momento. Bom, agora vem uma observação minha. Outros eventos podem ter ocorrido em 2003 e teremos uma nova data em 2023, ou seja, exatamente no ano que vem, no dia 12 de agosto de 2023. E como eu disse, teremos uma nova data, ou seja, como eu já falei, em 2023, o que poderá ocorrer nesta data? Talvez para nós, pessoas comuns, réis mortais, nada. Porém, para o meio científico relacionado, muita coisa. Fiquem atentos, e aqui vale um comentário ainda adicional meu. A quem está interessado nos portais do tempo, que abrem-se espontaneamente, sem a intervenção humana, que já consegue isto hoje, de viajar para o passado ou para o futuro, fiquem atentos a esta data. Quem quiser viajar no tempo, com grande cuidado, pode ser que não consiga voltar, fiquem atentos a estes portais, que são conhecidos por algumas pessoas. E no dia 12 de agosto de 2023, façam as suas práticas. Porém, com cuidado. Leve lá um monte de chocolates, muita água, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Bom, eu sou João Batista. Espero que os senhores e as senhoras tenham gostado deste artigo. E se caso gostaram, não se esqueçam de clicar naquele preguetinho do gostei. Isso vai alavancar em futuras pesquisas para que elas possam ser distribuídas a mais pessoas. E se alguém quiser fazer alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida a esse respeito, pode me deixar nos comentários futuros, que eu vou respondendo na medida da possibilidade. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.